Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, dia hoje de bola rolando pela Libertadores da América. Daqui um pouquinho na Arena, Grêmio e Libertad. Amanhã tem mais, amanhã e o Inter amanhã no Beira-Rio contra o Aliança Lima. Semana cheia, que vamos terminar no final de semana com o grande clássico Grenal. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje aqui, Jair Prates, mais conhecido Príncipe Jajá, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. O que faltou aí? De falar aí, campeão gaúcho, que mais? Não, ainda tem mais. Tem mais aí? Lógico, é grande essa lista aí? Com certeza. Oh, grande Jajá. Vai nos falar, sabe muito. Vamos falar de Libertadores, esses jogos aí, o jogo de Grêmio hoje, o jogo do Inter amanhã. O Jajá é especialista nessas competições aí, né? Tanto é verdade que é daqueles que botou faixa por onde andou e as competições que participou. Hugo Larroque. Que espetáculo. Quero te dizer que é um prazer, viu? Para ti ter a minha presença aqui sempre. Isso aí quem dizia era o Darcy Filho. Darcy Filho que hoje estará apresentando Cruzando as Conversas. Isso. Estevam Rodrigues. Precisou dar uma arrumada aí, cirurgia plástica, tá precisando? Sabe aí? tudo esse homem. Sabe tudo. E o nosso repórter Pedro Oliveira. Bom, você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook também é importante que você participa conosco na sua crítica, sua mensagem, a sua pergunta, fazendo o programa conosco, mas também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para seus amigos também compartilhar nos seus grupos, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, completamos aí no último dia 2 apenas 8 meses no ar. 8 meses, como eu disse assim, estamos embalando a criança ainda, né? Então, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada no nosso estado, as coisas no nosso Rio Grande. Então, faça isso, compartilhe, peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas aí conheçam a nossa RDC TV. Você tem também possibilidade de fazer o programa conosco através do nosso WhatsApp 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. As mensagens já começam a chegar aqui através do nosso WhatsApp, certamente também aqui na nossa live através do Facebook. Nossos Dois Toques para CIMI, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. A gente logo em seguida vai ter um contato ao vivo com o nosso repórter Guilherme Paz, que está lá na Arena e vai nos trazer as últimas informações desse jogo que começa ali às 21h30 em relação a Grêmio e Libertad. Mas antes eu não posso deixar de conversar com meu amigo Príncipe Jajá. O que sente um jogador nessa hora, Jajá? A emoção do jogo, claro que as competições elas são diferentes, não adianta dizer, aí o profissional se motiva mais e menos em qualquer competição. A Libertadores é uma das grandes motivações aí do jogador. O que sente o jogador nessa hora, um pouquinho antes aí, né? Já no vestiário, aquecimento, enfim, fardando. Hein, Jajá? Boa noite. Obrigado pela presença aqui. Boa noite, a satisfação estar aqui na RDC, com um amigo, com o pessoal daqui que está aqui ao meu lado. Acho que a Libertadores é especial, né? É um campeonato totalmente diferenciado. Não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, pelo contrário. É um campeonato dificílimo de ganhar, porque eu posso te dizer isso na América. Na época do meu pai jogou no Júnior de Barranquilla, no Santa Fé, nos anos 60. Então, eu venho acompanhando as equipes da América desde pequeno, né? Desde os 10 anos. E eu sei muito bem o que passa na cabeça do atleta e dos jogadores de cada lugar. Por exemplo, a equipe do Peru,
né? Eles têm a característica do Didi. O Didi deixou um legado lá, né? Ele foi treinador da seleção peruana e haja visto que o peruano tem um toque brasileiro, né? Eles têm a garra, mas tem o toque brasileiro. Na Colômbia é a mesma coisa, porque a Colômbia vem investindo em treinadores e jogadores brasileiros desde os anos 60. Então eles pegaram a experiência de tantos treinadores brasileiros e jogadores, eles pegaram a característica do brasileiro antigo, do futebol antigo nosso, né? Com força. É o toque de bola, força. E se tu notar o colombiano, o equatoriano, o peruano, o único que sai um pouco da característica do futebol brasileiro, que é o uruguaio e o argentino, que é típico deles, né? Eles sempre tiveram aquela garra, aquela dedicação e a força. O que acontece na Libertadores, Cadu? É o seguinte, na América toda, os jogadores não é o time, é o país. Então eles botam o país como fundamental. Eles estão duplica a camisa. Eles não estão representando o Inter e Grêmio, eles estão representando o Brasil. E aí pesa dentro de campo, porque os caras vão cobrar do jogador aquela dedicação. Então tem que dar alguma coisa a mais na partida. Não é só jogar futebol, não é só querer. E a imprensa também, né, Jair? A imprensa chama ela coloca esse peso não a mais, mas ela duplica o peso da camisa. Ele é brasileiro, vai representar o Brasil, o Grêmio, Inter e Palmeiras, Atlético, Flamengo, enfim. Sim, é como se o Grêmio, Inter, Palmeiras, Atlético estão representando o Exatamente. Brasil. Mas os atletas brasileiros não botam isso na cabeça, não botam a pátria, né? Cada um tem a sua característica, né? O Sul é mais latino, que é o futebol meio parecido, que é guerra, força, mas tem a técnica também. Mas infelizmente lá eles têm mais alguma coisa a mais, né? O pessoal, puxa, o time esse correu, os argentinos, poxa, né? Correram demais. Mas eles botam na ponta da chuteira o país, não o clube. Eu queria completar uma coisa que tu falou sobre os times peruanos, especificamente sobre o Alianza Lima, que joga amanhã contra o Inter. Eles jogam um pouquinho parecido com os times brasileiros. E o Alianza Lima, ele joga hoje muito parecido com o jeito que o Inter joga. Então a gente vai ver amanhã dois times muito defensivos. Só um destaque sobre isso é que o Alianza Lima contra o River Plate semana passada teve 32% de posse de bola, ou seja, o River teve 68% na casa do Alianza Lima no Peru. Isso é uma coisa que o Inter faz muito, porque o Inter se defende muito jogando hoje, então são dois times parecidos que vão jogar. Mas esse lance aí tá furado, de dizer, o fulano teve 80% da posse da bola. Ou 90%. Hoje já se mostra isso, né, Jair? Quem tem posse de bola não ganha. Isso não ganha. Quando é que foi o jogo? 1-0. 1-1. Mas é que eu queria explicar que Pedro, vamos segurar um pouquinho para falar do Inter, porque a gente tem o jogo do Grêmio, né? Às 21h30, e a gente está em contato lá com o nosso repórter Guilherme Paz, ao vivo lá da Arena, exatamente para nos trazer aí as últimas informações antes do início desse jogo Grêmio e Libertad. O Grêmio que estreou empatando fora de casa, então o Grêmio tem essa necessidade de uma vitória hoje, mas o Guilherme lá nos traz as últimas informações. Boa noite, Guilherme. Tudo bem, Cadu? Estou aqui na sala de imprensa da Arena, onde a Arena que recebe daqui a pouquinho o Grêmio e Libertad pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Estou aqui na sala de imprensa porque na zona mista a gente não tem o direito de fazer nenhuma filmagem. Não podemos mostrar o campo, a chegada dos jogadores. Então, para evitar qualquer conturbação com a Conmebol, vim para a sala de imprensa, onde depois Renato Portaluppi e provavelmente o presidente Romildo irão dar entrevista coletiva. O Grêmio vai com força máxima para o confronto. É o reencontro do time, dos torcedores, com a competição, depois daquele dia 30 de novembro, que nenhum tricolor quer deixar na memória, Grêmio e River Plate, o Grêmio eliminado aqui na Arena. O Grêmio vai com o Paulo Vitor no gol, o Léo Gomes na direita, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, o retorno de Michel ao time, ele que não jogou na última partida da Libertadores por conta de uma entorse no tornozelo, disse ontem em entrevista coletiva
que já está 100% e vai jogar ao lado do capitão Michael, com Marinho na direita, Luan mais centralizado, Everton na esquerda e no ataque, o aniversariante do dia, o centroavante Felipe Viseu. Ao longo da programação da RDC, entro com mais boletins, Cadu. Aqui da Arena, Guilherme Paz. Valeu, Guilherme. Obrigado. Então, as últimas informações. A Libertadores tem todas essas questões aí. Questões da Conmebol, né? Tudo é exclusividade de quem detém os direitos de televisionamento. Então, tem todas essas proibições aí, o que se entende perfeitamente, né? Agora, a novidade que nos traz aí, que não é mais novidade, né, Pedro? É a volta do Michel ao time. Pois é, o Michel vai jogar hoje contra o Libertad, ele que não teve no último jogo contra o Rosário Central, e ele até nessa semana, numa coletiva de imprensa, até o Estevão pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, que ele esclareceu que ele sofreu um carrinho e nesse momento ele torceu o tornozelo, mas ele usava uma proteção, uma botinha que a gente pode dizer, que todos os jogadores usam durante o jogo, mas também durante os treinos, para não dobrar esse tornozelo. Então, se ele não estivesse usando essa botinha, que a gente pode dizer, ele provavelmente teria uma torção até pior. Então, ele conseguiu, por conta dessa botinha, tá mais tranquilo e não torceu nenhum. Jair, o jogador se supera num jogo como esse. Exatamente. O que dói passa a não doer mais. Mas assim, ó, o que eu posso te dizer? O jogador em si, ele se prepara muito bem durante a semana. Porque esse é um jogo que Libertadores, como falaste, é jogo que não quer ficar fora, né? É diferente. Não. Eu ia até com um tornozelo. Eu fui até. Mas assim, ó, o jogador tem que se preparar conscientemente. Ele tem que ficar concentrado até a hora do jogo. Por exemplo, pulsação do Jair, 48. Falcão, 45. Caçapava, 80. Então, dá uma diferença muito grande. Mas não quer dizer que o Caçapava estivesse com 80, que ele não estaria dentro. Ele estava dentro da partida, mas concentrado. Só que o Caçapava, a pulsação dele é 80. Um pouquinho acelerado, mas estava dentro. Mas estava dentro, muito dentro. Por sinal, o Caçapava era um baita jogador. Mas assim, ó, quando o jogador se prepara bem, que ele acha que ele está apto, treinei bem, estou me sentindo bem. Na hora que tu entra dentro de campo, é que o jogador que está consciente que ele fez durante a semana, ele fica mais tranquilo. Entendeu? Tem toda aquela festa, mas tu fica frio, porque você sabe as funções, cada jogador tem a sua função. No meu caso, o meia-direita, articulador, tinha que marcar o número 5, eu jogava 4-3-3, marcava o número 5, e eu tinha que articular o ponteiro direito, o 9, o 11 e a carta na manga, né? Porque o articulador, além disso aí, às vezes a jogada que se é treinada, é neutralizada durante a partida e você tem que ter a carta na manga. Aí que surge o articulador. É nato. A carta na manga vou fazer uma jogada que não foi treinada, no caso, né? E ele consegue voltar aos fundamentos um pouquinho dele, porque no momento que ele chega num jogo importante, Libertadores, Libertar, ele volta na semana e pensa, o que a gente trabalhou, o que eu preciso fazer? Então ele volta um pouquinho, exatamente isso que tu falou, ele sabe o que ele tem que fazer, então no momento que ele está preparado, tá tranquilo. Em cima de saber o que ele tem que fazer, tu estuda evidentemente o adversário. A proposta hoje não tem dúvida nenhuma. Mas agora tá fácil. Mas não tenha dúvida, né, que o Grêmio sabe que vai enfrentar uma retranca forte por parte do Libertad. Essa vai ser a proposta do Libertad, exatamente isso. E o paraguaio, ele tem uma característica muito forte, né? Que é aquela pegada dele, a saída, né? Dá pressão, marca, sai no contra-ataque. Então vai ser uma partida difícil. Aqui, não vai ser imagina fácil, lá. Até porque o Grêmio tem... Esse empate do Grêmio... pode-se dizer, claro, a premissa, né, em Libertadores é essa, né? Ou seja, empatar fora e ganhar em casa. Sim. Então, esse resultado do Grêmio vai ser bom contra o Rosário Central. Claro que é argentino, né? Na Argentina, trazer ponto da Argentina sempre é importante. Mas ele passa a ser bom se tu vencer o jogo de hoje. Mas tem um lado contrário também. No momento que o Grêmio perde para o Libertad em casa, o Libertad abre 6 pontos e o Grêmio fica só com 1. O Michael falou que sim, por isso que esse jogo de águas. Por isso que é jogo decisivo. O Grêmio tem a necessidade de uma vitória. E é perigoso, né? Porque você
é obrigado a atacar, a ganhar, você vai abrir a tua defesa. E aí que tem o lance do contra-ataque. Mas eu acredito que o Grêmio está bem preparado, está bem... O Renato está fazendo um trabalho espetacular dentro do Grêmio. O Grêmio é o favoritaço, eu vejo o Grêmio como grande favorito. Da chave nem se fala. Da chave não se fala. Os caras jogar muito da bem. Chave nem se fala. Porque eu vejo assim, ó, o Flamengo é um time que. Vamos ver, o Flamengo é um time bom do meio para frente. Né? O Palmeiras, mesmo tendo qualidade, tendo as coisas, mas é aquele time pragmático, aquele time do Filipão. É um time de contenção. Eu não vejo. Tava ganhando de 1-0, não sei. 2-0. 2-0. Mas é o jogo do Filipão, não adianta. Né? Eu não vejo assim. O Grêmio eu vejo como grande favorito para essa Libertadores da América. Pela experiência que já é o mesmo grupo, né? E acima de tudo, mesmo grupo mesmo treinador. E um time que tem reposições, né? Sai um jogador de meia cancha, entra outro com nível altíssimo. Sai um articulador, entra outro com o mesmo nível ou melhor. Sai um atacante, entra outro com o mesmo nível ou melhor. Isso é peças de reposição que o Grêmio tem e todos em altíssimo nível. Do Renato. Sem dúvida. Ele dá confiança para o seu atleta, o atleta tem confiança no comando que é ele, então vai fazer. Eu vejo o diferencial dele em relação ao Daí, é a ousadia, aposta na gurizada. O nosso treinador parece meio maniado, tipo. E aí é falta de experiência. Não, mas né? eu não. Tu tem que separar o grupo que tem o Renato e o grupo que tem o Odair. A gente vai falar do Internacional depois sobre isso. São grupos completamente diferentes. O Grêmio é um time que tem uma formação, uma maneira de jogar há quantos anos? O Internacional está buscando a sua identidade. O Internacional, ou seja, veio de uma Libertadores da América, chegou uma Libertadores da América, entrou pela porta da frente. Exatamente. Depois de vir de uma segunda divisão. E veio bem, entrou bem, né? Ele veio pela porta da frente, ele foi terceiro colocado. Ele faz o primeiro turno em segundo lugar e chega no segundo turno em quarto lugar, ali beliscando ainda. Até a quarta, última quarta jogada. Mas olha aquele time do Grêmio, olha só. O Grêmio tem Diego Tardelli. Tá no banco hoje, né? Tá no banco. Eu vou discordar de ti, porque o Inter tem D'Alessandro e Rafael Sobis no banco. O jogo contra o Palestino, quem decidiu o jogo contra o Palestino? Mas são um jogador que saiu do banco. Mas são jogadores que se sabe que hoje não tem condições para 90 minutos. O Diego Tardelli é um jogador que veio para ti a nível de titularidade. Mas Cadu, se eu tenho D'Alessandro e Sobis com experiência, tu vai usar. Eu vou usar logo, eu não vou deixar. Bom, isso aí vamos discutir depois. Eu também eu tenho essa. Mas olha só o que o Grêmio tem de mudança para o Diego Tardelli, que eu acho que vai acabar se tornando titular. O Renato vai ter que arrumar isso aí, não sei quem sabe. Acho que o Luan vai ter que apresentar jogo hoje. Porque a cobrança em cima do Luan, e o Luan não tem sido aquele jogador que foi. Não fez um bom jogo contra o Rosário. Não fez um bom jogo contra o Rosário. Claro que tem essa questão. Marcado, hein? Se tu notou, tinha um cara em cima dele. Mas é a diferença que tem um excelente jogador para um jogador mediano, que o jogador que é excelente, ele vai ser marcado e ele vai conseguir ter exatamente essa carta na mão. Tá, mas se ele é marcado, vai sobrar um. Esse que sobra é o que tem que fazer rodar a bola. Abrir espaço para os outros. Lógico, ele está marcado, ele vai levar o cara que está marcando para ele. Agora, o que sobrar é o que tem que... Mas eu não sei se o Luan não tiver uma boa apresentação, tiver um bom... Claro que a gente sabe, tem discutido essa questão aí essa fascite plantar que o Luan tem. Olha, isso aí mesmo quem brinca com futebol, ou quem nem joga futebol para caminhar é um horror. Isso é que é uma lesão até meia crônica, né? Imagina para quem um jogador de futebol ter uma lesão como essa. E é chata. Mas, Cadu, o jogador tem que estar 100%. Não, mas eu quero chegar lá. Ou seja, eu não sei se o Luan não tiver uma boa apresentação, se o Renato vai acabar botando ele para o banco, hein? Porque essa lesão dele deve ser horrível. É como tipo uma dor de dente no pé. Então, quando ele pisa, deve dar uma dor infernal. Onde é que está o departamento médico que não vê isso aí? Onde é que estão os especialistas? Não, para um pouquinho. Ele foi operado, acho, isso aí. Ele foi operado agora. Isso não é uma questão, isso aí já foi... Então é crônico, é uma lesão, não tem. É que não existe o que se não fazer, tem, porque no momento
Ele tem o pé chato, que se diz, que ele tem o pé reto. A planta do pé dele é reta. Não existe o que se fazer. Pode usar uma palmilha, alguma coisa, mas nada vai tirar essa lesão dele, esse problema dele. O problema é que é crônico, ele vai ter que lidar com isso pro resto da vida dele. Não existe nada que os médicos ou os fisioterapeutas do Grêmio possam fazer para resolver isso. Ele tem que aprender a lidar. Até uma questão de cirurgia, o Grêmio não tem a possibilidade de cirurgia, tem que abrir uma questão do tendão. É complicado o jogador conviver com isso. Agora, que curioso esse centroavante do Libertad, hein? Um ex-presidiário, um jogador que não passou pelas categorias de base, um jogador que em 6 jogos tem 6 gols, a média de 1 jogo por partida, jogador que veio da várzea. Tá? E essa questão de ex-presidiário até, porque ele foi até absolvido, né? Ele foi até absolvido, que houve um problema com o irmão dele, do centroavante aí do Libertad, e atiraram no irmão dele, enfim, e aí depois acabaram, como vingança, queimando a casa desse que havia atirado no irmão dele, e não era ele, achavam que era ele foi preso, enfim, mas depois ele acabou sendo absolvido. Mas é curioso, né, Jair? Um jogador que mostra que daqui a pouco ele briga bastante, né? Agora, é um jogador que veio da várzea, que não passou pelas categorias de base e está sendo os destaques aí do Libertad, ou seja, 6 jogos. É a palavra superação, né, Cadu? Superação. A pessoa passa dificuldade, ele traz aquilo na vida dele, sabe as dificuldades que passou e teve essa oportunidade de jogar o futebol. Porque eu digo que 99,9999 dos homens que não ser jogador de futebol. Essa arte aí que os caras conseguem entrar em campo, mostrar o futebol, a maioria dos homens que não ser jogador de futebol, cara, é uma maravilha. Eu fui um privilegiado, cara. Eu vejo assim que, na realidade, eu fiz o útil ao agradável, né? Conhecer o mundo jogando bola e fazendo o que eu mais gostava. Né? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, cara. Até para dar o nome, o Adrian Martinez, esse centroavante aí do... Ele foi por 6 meses, né? Ele deu certo no futebol com 26 anos, em 2017. Ele jogava na 3ª divisão da Argentina, jogou em times muito pequenos, como o Atlanta da Argentina, clubes completamente sem expressão. No ano passado ele começou a jogar bem no Campeonato Paraguaio e conseguir sequência. Hoje ele é o principal artilheiro do Libertad, marcou 6 gols nos 5 jogos do time na pré-Libertadores, né? Na fase de grupos, antes da fase de grupos e também na fase de grupos, que o Libertad goleou por 4-1 a Universidade Católica na última rodada. Jair, esse é o tipo de jogo que o Grêmio tem que vencer, jogar em casa. Essa é a premissa de quem joga em casa na Libertadores da América. O Grêmio se estreou aí empatando, né? Tenha também a pressão da torcida, jogando em casa, sempre a torcida empurrar. Se sabe que o Libertad vem fechado, é retrancão, e aí tu tem que tomar a iniciativa do jogo, né? Tu tem que iniciar o jogo e parte para cima do adversário. Eu acho... Como se aqui, ó. Tem que apertar o adversário. Né? Exatamente. Eu acho que o Grêmio está bem orientado, sabe que dentro da arena ele vai ter que atacar, mas vai ter que defender também, porque esse time paraguaio é perigoso no contra-ataque. E o Batatinha, como é o... Cebolinha, Batatinha, Cebolinha, tudo igual. Mas só que o Cebolinha ele é um jogador diferenciado, né? Rápido, quando ele pega a bola, ele já sabe o que vai fazer, muito difícil de marcar. E a carta na manga do Grêmio é o Cebolinha, cara. Eu acho que com ele tá dando certo, tá fazendo gols. E o Renato tá de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo dentro do Grêmio. Eu acho que o Grêmio está no caminho certo. E é importante essa vitória do Grêmio também para assumir a liderança do grupo, né? Isso aí, é importante ganhar, né? Ganhar e o Grêmio, consequentemente, né, Pedro, vencendo, assumir a liderança do grupo. Tá bom. Assumir a liderança, sim. Porque, na verdade, depende um pouquinho do jogo, mas vai ficar ou em primeiro lugar ou vai ficar com a mesma pontuação do primeiro colocado, porque o Rosário Central, que empatou, joga com a Universidade Católica. Se o Rosário ganhar e o Grêmio também ganhar, os dois ficam com 4 pontos. Mas mesmo assim o Grêmio fica com o mesmo número. O problema é se perder, porque daí o Grêmio fica com 1 ponto e o Libertad abre 6. E fica com uma diferença de 5 pontos do primeiro colocado. E o saldo de gols também tem, né? Universidade Católica
Não sei. É do Chile ou é do Equador? Não, é do Chile. Do Chile. Não, porque tem... Não, é que eu achei que ia falar de alguns jogadores, de algum treinador, por isso que eu falei É do que não Chile. sabia. Não, é do Chile. Tá. Então, por todas essas razões, é fundamental essa vitória. Eu acredito também que o Grêmio será um jogo complicado, exatamente por essa postura que terá o Libertad, e o Grêmio não fez uma boa partida na estreia contra o Rosário Central. É aquela história, né, Jair? Campeonato Gaúcho é uma coisa, né? É que jogando... E tu vem com uma competição com ela, tu te iguala. Mesmo sendo equipes inferiores, tu te iguala. É base super. Aquilo que tu disseste, é uma competição diferente. É diferente. E o jogador supera. E o Rosário atacou muito também. O Rosário deu uma pressão no Grêmio ali, pô. E a defesa do Grêmio sempre vai bem, não foi bem naquele jogo. Não. Imagina como é perigoso começo. Mas tu sabe, né, Jair? Tomar um gol quantos minutos foi o jogo? 3 minutos. O pior é tomar 3 minutos antes de terminar o jogo, né? Não, mas... Se é pra tomar, então toma no início. Tu teve toda a condição de naquele reverter. jogo, tu pode ver que conforme o Grêmio tomou o gol, automaticamente foi pra cima. E, bom, empatou o jogo. Poderia ter ganho a partida também. Mas jogar na Argentina é muito difícil, cara. Não, a Argentina... Sempre é difícil. Sempre é difícil, né, Tia? Sempre é difícil. O Grêmio perdeu vários gols com o Felipe quando eu Vizeu saí também. campeão com o Peñarol, nós jogamos contra o River, nós ganhamos de 4-1 lá dentro. Vixe. Lá. Eu vejo assim, o Libertad, eu acho que é o time, é o principal adversário do Grêmio nesse grupo. Quem? O Libertad. Eu entendo que seja, né, o time que vai disputar ali. Por isso que esse jogo é fundamental. Mas a Universidade Católica do Chile também é difícil, hein, cara? Mas tem um bom toque de bola. Essa chave do Grêmio são todos times que não vão muito longe em termos de Libertadores, são times que ficam ali nas oitavas, nas quartas de final, mas são todos times que têm experiência de jogar Libertadores. Exatamente. Tá? Não é o caso do Palestino, então vai pegar o Palestino daqui, depois a gente vai falar depois do jogo. Mas mesmo assim derrotou o Tajeres. Sim. Que tinha eliminado São Paulo. São Paulo. Né? É isso que eu digo, Libertadores as coisas passam a ser Porque diferentes. todos que estão na Libertadores são equipes que se estão na Libertadores porque mostraram alguma coisa. E o Inter falou muito sobre o Palestino, porque quando o Palestino jogou contra o Inter, eles já tinham jogado 4 jogos de Libertadores. Justamente contra o Tajeres, que tinha passado, foi esse segundo jogo da fase de mata-mata que tem antes da fase de grupos. Então, essa experiência do Inter em Libertadores, que metade do time, 16 jogadores dos 30 na Libertadores já tinham jogado, mas mesmo assim isso compensava um pouquinho, que eles já haviam embalado de 4 jogos que eles tinham jogado na Libertadores. O Diego Aró é o árbitro, eu acho que é um peruano, Peruano, esse árbitro que apita hoje. Ele já tem experiência já em Libertadores da América, né? Mesmo sendo um árbitro jovem, ele já participou de outras decisões aí de competições internacionais. A arbitragem no jogo como Libertadores, Jair. É complicado. Porque aquela história tem que falar espanhol, Não é problema, muchacho, não é problema. Meter aquela pressãozinha no juiz e tal. Sempre há um problema. Aquele Portugal que tá certo. Com certeza. Não, mas hoje tem... Suposto, muchacho, vamos lá, arriba, vamos... Não? Porque é uma arbitragem diferente também, né? É tipo aquele jogo, tu deixa correr, não é uma arbitragem brasileira, é uma arbitragem que mas antigamente era mais difícil, né? O pessoal, o portunhol está mais... E hoje tem muitos jogadores no time brasileiro, exatamente. Né? Tem. Mas porque sempre naquela tem época um Grêmio, o Internacional tinha o Figueroa, o Grêmio tinha o Anchieta, enfim, mas era um jogador que... Hoje não. Hoje o Internacional tem quantos? São 6 jogadores estrangeiros aí, né? Sim, na nossa época eu peguei o Manga, que falava bem espanhol, peguei o Figueroa, né? E depois teve outros jogadores aqui no Sul, depois o Benítez, né? E teve outros jogadores aqui do Uruguai, da gente. O Rus Mendes, parece? Não, o Rus Mendes. O Rus Mendes foi anterior a ti. Sim, foi lá atrás, foi em 69. A possibilidade do Tardelli hoje estar no banco, a possibilidade do Tardelli, ele já entrou nesse jogo contra o São José, né? Eu acho que é uma questão assim de tempo por Tardelli ganhar espaço nesse time do Grêmio.
É um jogador diferenciado, né, Jair? É diferenciado e experiente também. Experiente, o que conta, o que é importante para jogos como ele conhece a zona ali. Ele é campeão da Libertadores pelo Conhece o Atlético Mineiro em 2013 pelo São Paulo. Conhece o meio time. E isso conta muito, né, Jair? Poxa, isso a experiência é muito muito mesmo, porque você sabe os atalhos que tem que existir. Tem esse problema de juiz, tem o problema da Conmebol, que tu tem que estar em cima deles, cobrando, porque na final, contra o Cobreloa, nós íamos jogar em Calama, deserto, e vento do deserto, altitude, e o nosso presidente, falecido Cataldi, ele conseguiu passar para Santiago, não sei como, e nós conseguimos ganhar a Libertadores aí. Porque se fosse jogar em Calama, não ia dar, tia. Não ia dar porque altitude. Aí tu respira, vem a poeira do deserto, aí tu não tem condições de A Libertadores jogar. apresenta esse bastidor, né? Esse aí, é horrível. O clima, É horrível, porque quando eu joguei no Barcelona, a gente ia jogar em Quito, altitude, e jogava ao meio-dia, pressão total. Eles metiam 4, 5. Mas em compensação, quando eles desciam para Guayaquil, nós jogávamos às 3 horas da tarde, 40 na sombra. Os caras derretiam igual um picolé, a gente metia 5 ou 6 neles. Então, quer dizer, tem esse lance da altitude, embora na Libertadores jogam de noite, né? Mas mesmo assim é horrível, cara. O cara corre 2 minutos, tu puxa e não vem, e dá o desespero aquele. Ou tu para e deixa o cara, ou tu dá um pau no cara e não deixa ele passar, tu é expulso. Então, quer dizer, ou tu dá o pau e é expulso, ou tu respira. É horrível, cara. É brabo. Em La Paz é um sacrifício, assim, pro atleta. Eu acho deveriam acabar com esse lance de jogar na altitude, né? Baixar, jogar em outro lugar. Mas tem que superar. Libertadores tem que superar. Tem que superar. Você falou em ter problema e tal, esse tipo de coisa. Você não tem problema e se você fizer a revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, faça lá, faz a revisão do seu carro, olha, os pneus estão ficando careca, estão desgastados, então troca os pneus aproveitando as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. A do momento é um feirão de pneus, então faça a revisão, troque seus pneus. E aí, tranquilo, a gente está em época ainda, né? Muita gente saindo em férias, enfim, muita gente voltando, muita gente ainda colocando o carro na estrada, mas mesmo que você não viaje, coloque o carro na estrada, questão de segurança, ficando na cidade mesmo assim, né? O pessoal do interior que passar por Porto Alegre, passe lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, inclusive gerenciamento e consultoria. DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo para jogadores, clubes e patrocinadores. Está com aquela batidinha chata no seu carro, né? Dá uma amassadinha, aquele que incomoda, na porta, para-lama, para-choque. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço. Aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309. Ou você liga, né? 51, código de área, 33 15 21 60. 33 15 21 60. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva esse problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do jogo de amanhã. O Internacional que venceu, estreando fora de casa. E agora tem essa necessidade, porque tem 3 jogos seguidos aí no Beira-Rio e é com a possibilidade de garantir a sua classificação nesses próximos jogos. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Príncipe Jajá, Hugo Larroque, Esteban Rodrigues e Pedro Oliveira. Aí fiquei aqui do lado dele até para ele me servir redondinha, né? Não, só pra... Tô esperto, tu sabe, né? Vai receber ela redondinha. Né? Com certeza. Você nos assiste os canais 24 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook você participa, né? Mandando a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco e compartilhando, né?
Compartilhe você nos seus grupos, seus amigos também, peça para compartilhar nos seus grupos, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Completamos no último dia 2, apenas 8 meses no ar. Uma emissora genuinamente gaúcha, focado nas coisas do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso 2 toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas encontra lá também automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Tem o site, 3 endereços, né? Você tem lá além do site, www.tubolante.com.br, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, tem 3 endereços aqui. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom maravilhoso. Já fosse lá, né? Lá, sai zerado, né, Estevam? Não tem? Lá é uma cirurgia plástica também, né, no carro. Do carro, ó. Eu dava um somzinho lá. E na Avenida Ipiranga, 5.800, e a mais recente aí, loja da Baidolb, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom. A Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o Inter pega amanhã, seu primeiro jogo, né, em casa, no estádio Beira-Rio, o exemplo do Grêmio, já que a dupla estreou fora de casa. O Pedro Oliveira, que está aqui também conosco hoje nos nossos estúdios, foi quem esteve lá no Beira-Rio trazendo as informações, os preparativos do Internacional para esse jogo de amanhã contra o Aliança Lima no Beira-Rio. Com 6 vitórias seguidas, o Colorado vive uma grande fase. Esta é a melhor marca do Inter desde 2017, quando disputava a Série B. Com um duelo muito importante contra o Aliança Lima amanhã, não existe nada melhor para o Colorado do que manter esta sequência de vitórias. O que foi conversado foi de manter, né? Acho que essa sequência de vitórias, de atuações também, de competitividade que a gente teve. Acho que isso ajuda. A Libertadores é uma competição que pede esse tipo de jogo e a nossa equipe, o ano passado, principalmente, demonstrou que é uma equipe competitiva. Para esse jogo contra o time peruano, o Beira-Rio vai estar totalmente cheio. A parte de trás do gol vai estar liberada para a festa do torcedor. E além disso, os ingressos também já foram esgotados. Os ingressos já estão esgotados, né? Então a gente espera muito apoio para essa partida, a gente precisa. O torcedor já demonstrou a importância dele para nós. Ano passado, se não me engano, perdemos 2 jogos, né? O ano todo em casa, então isso demonstra a nossa força perto do nosso torcedor. Além do Aliança Lima, o Colorado tem outro jogo importante nesta semana, o Grenal. Este já válido pelo Campeonato Gaúcho, marcará a penúltima rodada do Gauchão. Mas mesmo assim, o Inter ainda só tem olhos na Libertadores. Sempre pensar no próximo jogo, né? Sem atravessar nada, sem dar um passo maior do que a perna. Acho que a Libertadores é uma competição que o clube almeja muito. Não que o Grenal não seja importante, mas a nossa cabeça está totalmente voltada para a Libertadores e depois que passar assim a gente pensa no Grenal. Para o jogo de amanhã, o Inter espera um Aliança Lima totalmente recuado. O time peruano vem de um grande jogo contra o River Plate, onde saiu vencendo, mas cedeu um empate no final da partida. O treinador colorado Odair Helman já sabe o que esperar. O River teve, eu não tenho certeza ainda do número, mas o River teve, se não mais do que 70% de posse de bola dentro da casa do Aliança, lá no Peru. Então, certamente não vai ser uma equipe que vai vir aqui com as linhas muito baixas, ou baixas, média, baixa, fechado o centro do campo, né, com poucos espaços. Embalado e esperando bons resultados, que o Internacional tem uma semana cheia de decisões pela frente. É isso aí, decisão em cima de decisão, até porque o Inter esse ano, né, tá aí participando de todas as competições. O Inter que ano passado ficou no foco do Campeonato Brasileiro, teve a Copa do Brasil, mas esse ano tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, enfim, todas as competições, como os principais clubes brasileiros estão, né, nessa linha. O que dá para esperar desse Internacional? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar do time do Internacional. Infelizmente eu não estou acompanhando ainda,
porque eu estou com a minha mãe acamada, Dona Iraí, mandando um abraço, que melhore, um beijo no teu coração. Então vamos estar aí. Vamos com certeza. Mas eu venho acompanhando por fora. O que eu tenho visto no Inter é o mesmo grupo, o Odair tem feito um bom trabalho, o time vem evoluindo conforme vai passando o tempo, mas a nossa defesa vai ter um pouco de dificuldade nessa partida. Por quê? Aliás, nessa e nas outras que passaram. Eu não sei se é falta de orientação, porque eu acho que o nosso treinador orienta muito bem os nossos jogadores, mas está faltando alguém que chegue no nosso lateral, nos dois laterais, tanto no direito quanto no esquerdo, na parte defensiva. Bola no alto, segundo pau, é o perigo. É o que está acontecendo. Tem que ter alguém ali que diga para ele, fica aqui, se posiciona entre os dois atacantes, que dê condições dele ir defender na frente e defender atrás. Os dois ficam olhando a bola. Isso não pode, isso é um beabá do futebol. Isso nas categorias de base, isso aí é ensinamento básico do defensor, é tu ter o discernimento de se posicionar na hora de defender. Isso é o beabá. E os nossos laterais não tem isso aí. E atacar também. Mas essa questão que tu falou em defender, o Internacional tem uma proposta de jogo, isso aí é uma característica do Internacional, e isso foi no Campeonato Brasileiro, o Internacional sempre tem melhor aproveitamento, exatamente jogando contra equipes que deixam jogar, que saem para o jogo. O Internacional tem dificuldade exatamente contra aquelas equipes que se posicionam atrás da bola, né, onde o Internacional tem que tomar a iniciativa e não consegue empurrar o adversário. A gente está vendo as dificuldades que o Inter, inclusive, tem no Campeonato Gaúcho. Tá, mas... Tá? E amanhã é um jogo que o Internacional vai ter que sair para o jogo. Vai ter, além da torcida empurrar, o Internacional vai ter que tomar a iniciativa. Isso é característica do Inter. Mas o Internacional não tem conseguido fazer isso. Tá, é começo. Eu sei que é. Mas isso é uma característica desde o ano passado. No ano passado, o Inter deu mais certo quando tinha o Fabiano no lateral. Que ele defendia muito bem. É que encaixou, deu sorte, encaixou. Conseguimos fazer um campeonato sensacional. E o Porter? Desculpe, mas eu chamo ele de jogador tatu. Ué? Como assim? É jogador tatu. Baixa a cabeça e vai. Baixa a cabeça e vai. E termina o campo, ele vai. Então, é isso que eu estou explicando. É uma crítica construtiva. Alguém vai ter que ensinar. Levanta a cabeça, olha quem está entrando lá do lado esquerdo, ou no meio, mas ele baixa a cabeça, às vezes tem companheiro bem posicionado. Aí entra um pouquinho a questão tática do Inter. Eu concordo contigo que ele seja um jogador que baixa a cabeça e sai correndo. Só que no Inter ele joga pelo lado aberto e muitas vezes ele, por questões do Internacional ser montado assim, tem que marcar ele e o outro ponta, no caso o Nico Lopes, algumas vezes jogou o Neilton, eles têm que marcar. No momento que eles marcam muito, eles têm que abdicar um pouquinho do ataque, de sair correndo de trás, sair com a bola, e aí ela acaba... Mas ele não compõe com a meta. Não, é que ele não sabe marcar. Não é um ataque que tu saiba... Que vai ser que é promissor, que sabe que vai ter uma jogada definida. O Internacional, aquilo que eu tenho discutido muito aqui... muita gente, não, o D'Alessandro tem que jogar, outros não, acho que não, que está passado, está passado. Eu vejo o D'Alessandro como última referência técnica que existe no Internacional. O Internacional joga com 3 volantes e 3 atacantes. E tu vê no jogo que tem visto o Internacional tem jogado na base da superação. Libertadores tem muito disso, joga na superação. Ou seja, tu vai ganhando, competição que tu ganha, tu vai encorpando. Mas... falta o articulador. Exatamente. Falta esse jogador. E por que o treinador não... Como é que tu vai jogar? Tu vai jogar em casa contra um time que tem 32% de posse de bola e tu vai jogar com 3 volantes. Me desculpa, Odair, mas não tem como. Eu defendo que o D'Alessandro tem que ficar no banco. Mas no momento que tu vai ter que jogar com a bola, tu vai ter que... vai ter que ter um articulador... Pois é, só um pouquinho. Não tinha especulação aí que o D'Alessandro jogaria as partidas no Beira-Rio, jogava em casa? O D'Alessandro hoje tem um acordo com o Odair de que ele vai jogar as partidas necessárias e quando tiver ele vai entrar no intervalo, ele vai entrar faltando 15, 20 minutos para terminar a partida. Mas eu defendi muito que o D'Alessandro tinha que sair no ano passado.
tinha que entrar alguns outros jogadores. Mas hoje, no momento que tu vai jogar contra um time que tem 32% de posse de bola em casa, tu joga com 3 volantes e sem nenhum articulador, porque o Nico Lopes não é articulador. O Potker vai abaixar a cabeça e sair correndo. Construção de jogada, não se tem. Tu olha os primeiros 1 minuto e meio do jogo do Inter e Aimoré. O que é o toque de bola dos meninos? Não deu 30 segundos, o Inter chegou na cara do gol, cara. Foram 5 ou 6 toques de bola que eu vi. É isso que precisa ter o Inter, uma articulação, um enquadramento do meio de campo, a bola andando rápido, a articulação. Pela experiência do D'Alessandro. Promovendo o jogo, querendo jogar. Deixa o D'Alessandro jogar até onde ele pode. Mas é isso que eu questiono. Por que o treinador... Por que tu tem condições de 45 minutos? Vai jogar 45. Joga os primeiros 45. O D'Alessandro tem condições de jogar 90 minutos. Isso que eu não consigo entender. Outra coisa... Que ele jogou 90 minutos no domingo. Outra coisa que eu vi, o D'Alessandro lá na ponta, aberto, e os caras lançando para ele correr. Não existe isso. Ele que tem que pois lançar. É, mas isso é uma questão séria. A gente tem colocado isso. Tu tá me entendendo? O posicionamento dele no segundo tempo. A gente tem colocado... O D'Alessandro fazendo... O Sarrafiori era o armador que jogava pelo meio e o D'Alessandro jogava pela ponta direita. Ponta direita? Não, ele tem que jogar no meio. Eu tenho colocado muito essa questão, tem se usado muito, tem dado o exemplo do Douglas, né? O Douglas também, antes da chegada do Renato no Grêmio, era extremamente contestado. Ou seja, o Renato armou uma maneira de jogar, botando o Douglas lá para frente, que ele ficou ali só pifando quem passava. Se é característica do D'Alessandro, se não tem mais condições, por que não utilizar dessa maneira? Por que não utilizar dessa maneira? Ele usando exatamente... Porque essa história que diz, o D'Alessandro é lento, Pô, e o que não é, mas vamos supor que... Mas a bola dele é rápida. Mas daí não tem... A bola dele é rápida. Cadu, não tem quem faça essa jogada com ele, que é o Nonato que tá fora. O D'Alessandro falou isso na Como é que saiu o gol do Inter? O passe do D'Alessandro pro Sarrafiori. Por quê? Experiência, parou a bola, levantou a cabeça certo. E deixou todo mundo se movimentar. Bom, toma. O D'Alessandro falou na coletiva dele, e foi muito claro, muito esclarecedor. Eu não entendo por que me cobram de eu cabecear dentro da área, porque eu não vou fazer isso, eu nunca fiz, não é hoje que eu vou fazer. Não entendo por que me cobram de eu trombar num cara e sair correndo 30 metros, eu nunca fiz isso nos 37 anos dele, por que ele vai fazer agora? Então, o D'Alessandro não tem que correr, quem tem que correr é a bola. O que você tem que fazer, se ainda não fez, é escolher o seu banco, o banco certo. E isso você tem o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, que é o Banrisul, né? Como lhe oferece diversos produtos, como esse está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade. Vamos para o rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso Dois Toques, dando atenção, pelo menos, a algumas das nossas muitas mensagens. Gerinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Príncipe Jajá, Hugo Larroque, Estevam Rodrigues e Pedro Oliveira. Você assiste os canais 24, 524 da NET, as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas, Twitter, no nosso site, YouTube, Facebook, você participa, já vou dar atenção com nossas mensagens. Tem também o nosso WhatsApp 51, código de área, 998 1599 90. Nosso Dois Toques para a Village, serviço contábil, só você acessar o site da Village e tornar um cliente da www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador, o pilar do São José. Vamos lá para algumas mensagens. Olha aqui. Um comentário importante, porque tu falou que tu senta do lado do Jajá porque tu quer a bola redondinha. A gente também comentou sobre o Luan, que ele é o craque, ele abre espaço para outros jogadores. Por isso que eu sentei no contrário dele, porque ele é o craque, ele chama atenção e eu fico aqui, ó, na outra ponta. Mas não é que eu chamo todo mundo para mim e ele joga. Entendeu? Olha aqui, ó. O Jarilton Rosa, Jair, grande jogador do Inter, nos assistindo lá em Criciúma, em Santa Catarina. O Márcio, o Palmeiras terminou 3-0, né? Contra o Melgar, em São Paulo. O Mauro, boa noite, saudações Grená, todos da bancada. O Martins, amanhã é jogo difícil, mas vence o Inter, 2-1. O Mário, o Imortal Tricolor será campeão, independente da opinião dos secadores.
o Rosa, Príncipe Jajá, grande Príncipe Jajá. E aí vai o Valdir Silva, parabéns, especial programa de hoje. O Luiz Antônio Tchela, my friend, Hugo, hoje no Facebook, show, abraços. O Luiz Antônio, o Miro Veiga, lá em Criciúma, nos assistindo em Santa Catarina. Não, Laguna. Santa Catarina estava aqui, Criciúma era o anterior aqui. O Miro sempre ligado, né? Sempre ligado, nós hoje lá em Laguna. Príncipe Jajá, esse sabia das coisas, muito vi jogar. Parabéns ao programa de hoje por trazer este ícone do futebol brasileiro. E o Miro é gremista. Nada melhor que teu adversário ser reconhecido, né, Jajá? Eu prejudiquei bastante eles também. Gerson Pulgão, parabéns pelo programa. Jajá era diferenciado. Época que valia a pena ir ao estádio. Tá aí, Jajá, viu só? Hein? Cara, é o trabalho feito lá atrás, reconhecido agora. Isso é muito importante para mim, porque na época era bastante difícil. Então quer dizer que eu fiz um trabalho legal. Ô, Cadu, eu posso aproveitar? O pessoal do Uruguai tá assistindo. Mandar um abraço lá pro pessoal, pros carboneiros. Os carboneiros! Eles estão me chamando, que eles vão jogar contra o Flamengo no Maracanã. Eles querem que eu vá lá, eu vou ir com certeza. E pro meu amigo do Marco Chuí, no Chuí, melhor supermercado quando passar lá. Vamos lá. Mohamed, ele trata todo mundo legal. Ele foi campeão mundial, né? Pelo Peñarol, né? O time uruguai. O Cláudio Oremo, sempre nosso auditor. Acho que o Odair não está pronto para treinar um grande clube como o Internacional. Escala mal e substitui pior. Elenco tem os 10 atletas que não têm condições de estarem no grupo. Mas eu não sei, eu vejo o Odair, eu acho que o Internacional fez uma bela campanha ano passado, né? Chegou aí, disputou título. Não chegou até porque perdeu jogadores, não tinha grupo. Quando saiu o Edenilson, o Internacional desandava. Quando perdia o Rodrigo Dourado, o Internacional desandava. Mas assim, tinha time, não tinha grupo. Isso aí é mental. É assim, ó. Hoje o Internacional vai ter que ganhar para ficar em primeiro. O time caía. Hoje o Internacional vai ganhar para sair campeão do... Eu acho, Jair, tu tem essa experiência em Libertadores, eu acho que o Internacional joga muito na base da superação, né? Um time que mais corre de qualquer coisa. Eu acho que Libertadores tem muito disso. Na medida que tu vai ganhando, tu vai encorpando e vai tendo confiança. Com certeza. Agora, eu critico tudo, mas eu sou colorado, eu quero que o Inter vença sempre, cara. Entendeu? Porque às vezes tá criticando, mas estou criticando construtivo. Eu quero que o Inter amanhã chegue e mete 3-0 nos caras. E Cadu, superação seria... Vamos lá, ligeirinho, que a gente está terminando o programa, deixa eu dar atenção. Amigos, assisti uma entrevista com o Paulo César, que foi campeão em 70. Ele afirma que deixou de torcer para a seleção há 20 anos porque se jogar um futebol no Rio Grande do Sul, ele gosta de futebol para frente. A pergunta, mas ele foi campeão do mundo, né, pelo Grêmio. A pergunta que se pode aprofundar jornalisticamente, essa ideia radicaliza o futebol gaúcho. Olha, ele foi campeão mundial pelo Grêmio, né, jogando no Grêmio. Nós temos, é que o Paulo foi infeliz. É que nós temos 2 equipes campeões do mundo. Isso é muito importante e difícil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos embaixo aqui no Sul. É reconhecido mundialmente. Vamos lá, Pedro, aqui, estão perguntando aqui, e os ingressos aí foram sorteados ontem, jogo do Grêmio e do Inter também, né? Para o programa. Boa noite. Os ingressos para o jogo do Inter já saíram? Já saíram. A gente fez o sorteio. Se foi tu ou não, tu pode ir lá no Instagram da RDC TV para verificar que a gente está entrando em contrato com os 2 vencedores. A gente, depois de 2 pessoas que conseguiram ser sorteadas, mas não seguiam a página, alguma das regras. É na roleta ou é aqui na... Não, a gente já tem a tecnologia que a gente sorteia. Meu Deus. Aí foram duas mulheres. Foram 2 mulheres. Então tá, ficou uma homenagem aí também às mulheres aí. Pelo Dia Internacional da Mulher que aconteceu, né, na última sexta-feira. E a esposa, falando de mulheres, a esposa do Jair acompanhando, nos dando aí a honra também aqui nos nossos estúdios, nossos 2 toques. Tá certo? Como sempre saímos daqui, vamos pegar ainda. Vou lá para a arena pegar o final do jogo, lá tem todo o segundo tempo ainda, estamos aí no intervalo. Depois, como sempre, saímos daqui e vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E hoje é terças, quartas e quintas e aos domingos, promoções
no Barranquinho. Aí você escolhe, é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370, uma revenda espetacular da Kia São Moto. Agora, se você vai para uma balada, esse foi para o jogo, vai para um jogo, enfim, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, Teletax 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição, está aí na tela. E a segurança, quem leva e quem entrar, isso aí é fundamental. Vai para longe, vai voar alto, você vai de Tri-Táxi Aéreo. Na sequência, o Jornal da RDC trazendo todas as informações do dia com Lília Belim. Logo após o Cruzando as Conversas, hoje com a apresentação do nosso colega de bancada aqui, Darcy de Melo Filho. Sempre animadíssimo, né? E o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.